satisfação tê-los aqui. Mais uma live de quinta-feira, trazendo conhecimento, autoconhecimento, com o objetivo de se transformar em sabedoria. Quero desejar para vocês umas boas-vindas e eu vou pedir para vocês compartilharem cada vez mais essa live para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância. O autoconhecimento, como eu costumo dizer, ele nos liberta do que nos aprisiona. A pior prisão é a ignorância de nós mesmos. E partindo desse ponto, começando essa live, eu convoco você a ficar até o fim, porque hoje é uma live de reflexão, uma live realmente para você reconstruir quem você é, reconstruir o que você pensa e correção de rota. Se você ainda não alcançou, não está alcançando o que você quer, esse é o momento. Pode ser o seu deserto. Pegando o tema de hoje, que é: você usa os desertos da sua vida para aprender e mudar? Quando é que eu sei que uma pessoa, ela aprendeu? Quando ela mudou, quando ela muda. Esse é o título da live de hoje, é o tema. Para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, coach integral sistêmico, formado pela Febracis, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade, analista de perfil comportamental, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Aperta esse botão aí, compartilha ao máximo de pessoas. Você que está assistindo essa live no YouTube também, tem um canal Whindersson Moraes Coach, o link está aqui na bio se você não se inscreveu. E vamos ao tema de hoje, né? Você usa os desertos da sua vida para aprender e mudar? Uma primeira pergunta que a gente pode fazer é: o que é deserto para você? Deserto, né, a questão da palavra, né, literalmente, a gente pensa naquele deserto do Saara, no Egito, e onde os recursos estão escassos, seja água, seja todos os elementos de sobrevivência, enfim, todos, né? E se você realmente consegue sobreviver a um deserto, a sua resistência aumenta. Assim na vida, também da mesma forma. Desertos pode ser várias situações, pode ser uma questão financeira, pode ser uma questão de um relacionamento, pode ser algo na família que não esteja bem, a doença de alguém, o seu trabalho, várias, né, enfim, são parte emocional também, o deserto. Então o deserto a gente também pode pensar ou lembrar um pouco de crise. Então o deserto é o melhor lugar que você poderia estar antes de viver as promessas, tudo aquilo em termos de abundância que são direcionados para você. E aí vem uma outra frase que geralmente as pessoas falam, né? Depois da tempestade vem a bonança. Então, isso com que objetivo, né? Que você mantenha a esperança nesse amanhã também. Daí a gente pode pensar quanto tempo esse deserto pode durar. Eu falei da manhã, isso pode
ser no outro dia, pode ser daqui uma semana, um mês, 6 meses, 5 meses, 8, enfim. Então, quem tem o lado espiritual vai levar essa informação de um jeito. Quem tem uma religião vai levar de outro jeito. E se você tem outra crença, você vai levar de uma forma própria do seu sistema de crenças. Então, as pessoas vão levar isso com um sentido maior dessa palavra, deserto. Eu digo que deserto é lugar de propósito. É lugar de fortalecer suas habilidades, suas crenças positivas, e também é para fortalecer a sua força. Então, não só, para muitas pessoas, em termos de deserto, vão clamar 2 vezes. E fazendo uma analogia um pouco, trazendo o deserto, eu falei que a questão de crise é um acerto de contas. Mas o deserto, ainda assim, ele tem a possibilidade realmente de escassez de recurso. Então pode ser, talvez, dependendo da situação, um pouco maior do que a crise. O deserto, com todas as suas dificuldades, com todos os seus desafios, é o melhor que você pode estar antes de vivenciar as promessas. Essas promessas foi o que você nasceu para viver. E aí você pode me perguntar, por que, Whindersson? Porque é no deserto que você para. Você para refletir, você desacelera. Você aprende, é o lugar que você aprende. O deserto é a nossa faculdade. O deserto é a nossa escola. Whindersson, por que eu estou no deserto? Você pode se perguntar. Ou você com você mesmo pode se questionar. Por que eu estou no deserto? Porque você não aprendeu o que tinha que aprender. Quando a gente aprende, a gente sobe de nível. Pense numa escola, Quando a gente aprende, a gente muda de fase, muda de sala, muda os professores. Alguns ficam, Permanecem, outros não. Mas o fato é que a gente muda de fase. Em um jogo de videogame, quando a gente vence aquela fase, a gente passa para a próxima, um pouco mais difícil, um pouco mais desafiadora. E por que eu estou no deserto do financeiro? Você pode se perguntar. Porque você não consegue aprender algumas questões ali, sejam emocionais, sejam técnicas, por isso você está no deserto. Aí você pode perguntar, Whindersson, quanto tempo eu vou passar no deserto? O tempo necessário que você precisar para aprender. Porque aprender é sinônimo de mudar. Tem pessoas que entram no deserto e aprendem rápido e muda e saem do deserto. Tem pessoas que passam 6 meses, tem gente que passa 4 anos e, por exemplo, eu posso trazer no relato da história que o povo de Deus passou 40 anos no deserto. Whindersson, por que eles passaram 40 anos? Pela desobediência. E eles não conseguiam aprender o que precisava ser aprendido. Eles continuavam com a mentalidade escrava, pobre, pequena. Você não pode chegar no topo ou no trono
se não estiver preparado para isso. Porque você pensa pequeno e pobre. Você não vai conseguir sustentar isso. E quando a gente pula a etapa do amadurecimento. Se algo chega antes do tempo, você não dá conta. Você é rei. Os filhos dos reis aprendem. Os reis aprendem e buscam. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto é local de quebrar arrogância. Quebrar a tua prepotência. Você se acha com potência que talvez é elevada acima. Quebrar a tua altivez. E quebrar a autossuficiência. Você precisa pedir ajuda. Você precisa de ajuda. Dizer, eu preciso de ajuda, eu não consigo sozinho. O deserto é o lugar que é permitido você se colocar para dizer, eu preciso aprender coisas que eu ainda não sei. O deserto é local que é permitido para você se colocar e dizer ao seu irmão, ao seu próximo, eu preciso de você. Me ensina, me orienta. E aí, baseado no assunto dinheiro, eu não quero o teu dinheiro, porque para uma pessoa limitada, eu posso dar $1.000 e ele vai perder 10.000. Até 100.000 ele vai perder. O problema, Noélia, seja bem-vinda, não está fora, e sim aqui, em mim, em você, para as suas questões. Naquilo que você não aprendeu, o deserto é o melhor lugar que você pode estar hoje, antes de viver as promessas que a vida tem para você. O deserto é local de aprendizado. Se você está no deserto, é lugar de aprendizado. Não é lugar pejorativo e nem precisa soar como pejorativo. Deserto é a tua escola, deserto é a tua faculdade. E você não precisa passar 40 anos no deserto como o povo de Deus, o povo de Moisés. Você pode passar 4 dias, 4 meses e rapidamente sair dele. É uma escolha sua. O quão rápido você aprende algo, com 7 pizzas gostosas, seja bem-vindo. O quanto você é rápido ou rápida para aprender o que precisa ser aprendido para que você possa, de fato, mudar aquela situação. Se você está vivenciando uma situação que ela está se repetindo, é porque você não aprendeu. Então, faça a analogia da escola, da faculdade. Se você não aprende, você não passa. Então, é preciso... Qual foi a maior lição que eu tive em relação, né, a gente está falando de deserto, né? É a velocidade de aprender. Se algo aconteceu, eu vou parar, vou refletir, vou buscar conhecimento
eu vou fazer o que precisa ser feito, reavaliar, me reinventar, para ver o quanto né, eu preciso modificar para modificar aquela situação. Eu aprendo e mudo. Então essa é a pergunta. Das situações que você está vivenciando, quais são as que estão se repetindo na sua vida? Se essas coisas estiverem se repetindo, aprenda. Porque se está repetindo é porque você verdadeiramente não aprendeu. E como eu falei, deserto é lugar também de pedir ajuda. Se você não está conseguindo se ajudar na situação que você está, peça ajuda. Busque conhecimento, autoconhecimento. Deserto pode ser na sua área emocional, área espiritual, área parentes, família, conjugal, filhos, área social, na parte de saúde, na parte de servir ao próximo, intelectual, na parte também profissional, financeira. Então, tudo isso, nessas áreas, pode existir e acontecer no deserto. A pergunta é, o que você faz no deserto? O que você precisa fazer no deserto? Baseado no que eu falei aqui nessa live. Aprender. Eu aprendendo, eu mudo. Se eu mudo, eu saio do deserto. E aí, eu quero que vocês falem aqui o que é deserto para vocês. Se já passaram por desertos. E qual é o deserto que está se repetindo na sua vida? Porque ele pode ser um indicativo por onde você deve começar a mudar algo na sua vida. É por onde está se repetindo. E falar de deserto realmente é fazer com que a gente reveja, né, alguns pontos. A gente acaba ficando um pouco mais resistente, persistente, mais determinado, com a certeza e a nitidez da força que a gente tem. Né? Quanto mais você passa por deserto, mais resistente você fica, mais forte você fica. Então, se você passa por algo semelhante na frente, aquilo já não traz sofrimento, porque o sofrimento, até um certo ponto, é uma escolha. Né? Tem a dor, e se você prolonga a dor, ele se torna um sofrimento. Então, quando você vivencia a dor por muito tempo, você entrou no sofrimento. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, porque é o tempo que você passa nisso. E voltando ao que a gente está falando sobre o deserto, e aprendizado, se eu aprendo, eu mudo. Então, nessa noite, eu trouxe essa reflexão dessa quinta-feira. Isso vai te levar a desenvolver mais ainda, um degrau a mais da inteligência emocional. Que sirva, esteja atento, esteja ligado no que você pode aprender, porque pode ser lições valiosas nesses momentos pontuais da sua vida. E se for algo que prevalece ou permanece por muito tempo, fica alerta. Toda quinta-feira eu trago aqui assuntos de psicologia, coach, né, inteligência emocional. Dia de segunda-feira eu trago o quadro
falam sobre ansiedade e depressão, que é um resultado dos atendimentos que eu tenho feito na clínica, né? Eu tenho atendido mais, né, um percentual de professores, e aí a partir disso, na segunda, eu tenho enfatizado sintomas relacionados a essa profissão, só que junto a isso tem outros sintomas, e pensar que a depressão e a ansiedade são sintomas ao contrário do presente. Depressão, o foco do indivíduo está no passado. A ansiedade, o foco está no futuro. O medo, e na depressão, um dos principais sintomas é a culpa e essa volta ao passado recorrente. E aí, no dia de segunda, eu trago assuntos para que você possa entender um pouco mais, ou você, ou alguém que precise de ajuda ou orientação, que seja para buscar um profissional, psicólogo, seja um psiquiatra. Em algumas situações é preciso usar medicamento. E dia de quarta-feira eu trago filmes, né, com a visão da psicologia, para que você possa de alguma forma aprender, né? E eu sempre digo que depois do circuito de filme você não assiste o filme da mesma forma. Você vai assistir com um olhar de aprendizado. O que eu trago para a minha vida? O que eu posso aplicar na minha vida? O que serviu de aprendizado desse personagem, do que ele fez, dos valores dele, da história, enfim. Universo Astro, seja bem-vindo. Então são vários direcionamentos, né, várias formas de aprendizado que você pode ter, gatilhos de aprendizado, e pode ser muito interessante. E a ideia é, quando você assistir, aprender, anotar os seus aprendizados, colocar práticas, ações na sua vida, e no dia de quarta-feira você compartilhar o aprendizado que você teve como proveitoso desse momento do filme, e compartilhar com a gente, tá? Se você não está inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, se inscreve, o link está aqui na bio. Quero agradecer, gratidão, forte abraço em cada um de vocês. Fica com Deus e compartilha esse conteúdo. Leva esse propósito, essa missão de crescer e contribuir para mais pessoas. Conto com vocês. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.